Ensina-me a desejar. Na era mais antiga, os humanos poderiam usar magia, mas Deus viu a vaidade humana e fez com que eles não tivessem mais posse dessa regalia, assim amaldiçoando a magia que os humanos manifestavam. Os humanos, não querendo perder essa vaidade, buscaram outras formas de conseguir poderes, se rendendo às trevas. As trevas cobravam um preço, que seria algo maligno demais para qualquer humano fazer. Mas no meio da escuridão acabou surgindo a luz. Somente a santa poderia mostrar a podridão dessas pessoas. Infelizmente não daria certo só para a igreja e para a santa, então ela precisaria de ajuda. Tanto o poderio aquisitivo quanto o poderio bélico-militar. A santa ela precisava se sacrificar pelo bem, casando com um dos 3 duques do império, para que lá pudesse se manter firme o poder de Deus. E se casando com um deles, ela teria poder militar e poder aquisitivo. Então a igreja e ela poderia ter essa caça contra esses demônios. Ela não sabia e quando ela soube já era tarde demais. A sua primeira escolha foi o Duque Ouroboros. Ele parecia um homem normal, mas ele era depravado e lascivo demais, que aparentava ter uma obsessão muito grande por Beriú, que era a nossa santa. Por tentar possuí-la antes do casamento, a igreja considerou ele, mesmo ele sendo humano, como um demônio, já que ele tinha muitos desejos lascivos. Devido à forte obsessão que ele sentia pela santa, vendo que poderia perdê-la, ele resolveu tomar sua vida, para que ninguém mais pudesse tê-la. Deus resolveu dar mais uma nova chance para a santa, retornando ela no tempo no dia que ela escolheu um dos 3 duques para se casar. E ela não ia cometer o mesmo erro, então ela resolveu escolher o ducado de Ubu. Apesar dele não ser um demônio, Ubu queria muito o poder dos demônios, assim tentando sacrificar Beriú para tentar conseguir esse poder. Antes que ela perdesse a sua consciência, ela pôde presenciar a família que realmente possuía o poder do demônio. Era o ducado Banié, com a marca marcante que eram os olhos verdes averiados. Ao abrir seus olhos de novo, na 3ª vez, sabendo que Ouroboros, mesmo sendo humano, ele ainda era um demônio pelas suas atitudes lascivas, e Ubu queria usá-la como uma forma de abrir contato com o reino dos demônios, Beriú resolveu ir até o demônio, já que ele ainda não fez mal a ela, para o ducado de Banié. Antes dela escolher as primeiras escolhas dela, ela não conhecia o mal. Agora ela conhece o mal deles, ela não pode repetir os mesmos erros. Porém, ela resolveu escolher o próprio mal, já que ela não será mais enganada por ele. É isso que ela pensa, é claro. A Grande Duquesa do Norte era secretamente uma vilã. Heloise Uayuana, a Grande Duquesa do Norte, ela era mencionada pela sua bravura, mas no fim ela deixou seus sentimentos humanos falarem mais alto. Ela acabou matando a grande santa Rosiana, que seria o amor da vida do atual rei, o Caim, e também ele era o seu melhor amigo. Heloise, mesmo sendo torturada para entender o motivo dela ter feito aquilo, ela não tinha nada a dizer. A única coisa que ela pediu para Caim como um ato de misericórdia era que ele a matasse logo, já que ela não iria falar nada. Não importava o que acontecesse com ela não ia contar nada. E Caim, percebendo que Heloise realmente era uma pessoa de palavra, ele simplesmente atendeu seu desejo e resolveu matá-la. Essa, na verdade, era uma novela que a nossa protagonista estava lendo, A Coroa de Sangue. Ela não esperava por esse fim, já que Heloise era uma das protagonistas da obra. E ela pensava, como é que ela pôde morrer logo assim? Enfim, essa novela era bem previsível, assim como a vida real. Wang, ela era de uma família bem rica. Desde sempre, os seus pais colocaram ela para fazer vários esportes e também muitas modalidades diferentes. Tudo que ela fazia obrigatoriamente fazendo, só uma coisa que ela gostava muito, que era o Kendo. Já que quando ela fazia Kendo, ela se sentia muito feliz. Até que esse dia chegou, o dia que seus pais mandou ela parar de fazer Kendo. Já que eles investiram muito nela, então eles queriam que ela desse frutos. Ela era obrigada a se graduar como professora e depois que ela se tornasse uma professora, os pais dela arrumaram um homem de boa família para botar ela para casar com essa pessoa. Wang percebeu que ela não tinha escolha, então ela simplesmente aceitou viver a vida que não seria dela. Assim ela se formou como professora e mesmo quando tudo foi tirado dela, só tinha uma coisa que não foi tirado dela. Era uma única coisa que fazia ela feliz, seria ler novel. Pelo menos nas novelas, os finais felizes agradavam ela, já que o seu final era muito ruim. Wang descobriu que teria a 3ª temporada da Coroa de Sangue. Ela ficou muito feliz, já que essa novel era uma novel que ela amava muito. Por causa do descuido dela, ela acabou sendo atropelada e não estava mais entre os vivos. E por causa da dor de cabeça que ela estava sentindo, ela demorou muito tempo para raciocinar que ela não estaria mais no seu mundo, até que uma empregada começou a chamá-la de Heloise, que era a Grande Duquesa. Depois de se olhar no espelho, ela percebeu que realmente ela estava no corpo de Heloise. Wang notou que ela morreu naquele acidente. E agora ela está dentro da novel que ela amava ler, Coroa de Sangue, no corpo da Heloise, que teria uma morte sem sentido. Em sua vida antiga, ela não pôde escolher como ela iria viver. Mas nessa vida, ela vai escolher sua própria maneira de viver. Ela se lembra dos eventos que vai acontecer daqui a um ano. O imperador vai morrer, o príncipe vai sumir por 5 anos, e na novel não mostra para onde o príncipe foi. Heloise, ela percebeu que a única maneira dela sobreviver é não se envolver com o império. Ela resolveu passar esses 1 ano lutando contra monstros e bestas que no seu território tem. E depois de passar 1 ano lutando contra várias criaturas, ela recebeu a notícia que o imperador morreu, então ela mandou fechar as portas do norte para não ter nenhum envolvimento com o império.
Só que alguém invadiu o seu território. No seu território tinha umas pedras que mostravam se alguém invadisse ou não. Ela foi pessoalmente lá ver quem era o inimigo. Só que na verdade era o príncipe. E essa era uma das lacunas que não estava mostrando na novela. O príncipe ele foi 5 anos para o norte. A dama que invoca monstros. As lendas sempre tratam os monstros como os vilões. A Harmonia, ela não compactuava com esses pensamentos. E por isso a mesma não ficava perto dos humanos, só observando eles de longe. Os monstros, diferente dos humanos comuns, eles sentiam a bondade vindo da Harmonia. Diferente dos humanos comuns, ela tinha um cheiro muito doce para eles. Mas nem sempre foi assim. A Harmonia, ela era de uma família nobre. E ela acabou recebendo um presente de um monstro. Todos temiam os monstros. Mesmo que os monstros demonstrassem uma atitude dócil perto dela, as pessoas ainda achavam que os monstros eram os vilões. O seu pai ele enfrentava vários tipos de discussões com os outros nobres, pois eles tinham medo dos monstros. A única maneira dos monstros pararem de frequentar a vila era se a Harmonia não estivesse mais lá. Sem eles perceberem que ela também estava ali observando de longe a discussão, temendo que os pais delas tivessem que fazer esse sacrifício, a Harmonia ela resolveu liberar os seus pais desse fardo. Com receio de ser abandonada, ela simplesmente resolveu ir embora. Foi assim que ela acabou sendo adotada pelos monstros, e isso foi 17 anos atrás. E agora ela está vivendo em White Forest. Ela era muito feliz lá, com todos os monstros, mas o contato humano já é outra coisa que ela queria muito experimentar, fazendo ela querer ir na vila dos humanos, para experimentar as culinárias, os gostos dos humanos, já que ela sempre vivia com os monstros. Porém os humanos tinham uma certa de troca. Eles utilizavam dinheiro. E na floresta ela não tinha dinheiro. Ela pegava, colhia, plantava e comia. Então não precisava de dinheiro. Mas por sorte ela trouxe uma joia, sabendo que daria para trocar por dinheiro. Os humanos amam joias. E procurando uma loja para fazer essa troca, para trocar a joia por dinheiro, ela acabou vendo várias pessoas curiosas ao redor de um cartaz. E nesse cartaz estava dizendo que estava reunindo pessoas, mercenários, pessoas que têm algum tipo de valor para poder enfrentar monstros e matar monstros. E ela percebeu que o White Forest, que era onde ela morava, seria o ponto de iniciação dos humanos para começar a atacar os monstros. E ela sabe que isso é muito ruim para sua vila e para ela própria. Então ela pensou que se ela pudesse conversar com o líder dos humanos, ela poderia abrir os olhos dele para que ele pudesse entender o lado dos monstros, também ser essa mediadora entre ambos, para que ninguém se atacasse e todo mundo vivesse feliz. Mas ela precisaria ir até a capital e ela não tinha dinheiro para contratar uma carruagem para levá-la, já que a viagem é muito longa. Então ela resolveu procurar a loja para poder vender aquela joia que estava com ela. Quando ela chegou lá, o vendedor achou que ela era uma pessoa inocente, que ela não sabia o valor da joia. Aquilo ali não era uma joia, aquilo ali era uma pedra mágica. Como ela cresceu desde novinha com os monstros, ela não sabia da maldade humana, da malícia. E alguns monstros ensinaram para ela que ela não precisa ser má, mas ela precisa demonstrar uma maldade para as pessoas não abusarem da boa vontade dela. E um cliente que viu aquela situação, aquela encenação dela, e também resolveu comprar. E o dono da loja também queria comprar porque era muito cara aquela pedra. A Harmonia ela era uma pessoa bem justa. Como ela foi para vender pro dono da loja, ela resolveu continuar vendendo para ele. E agora teremos que ver aos olhos de Harmonia como será que vai acabar esse banho de sangue. Será que vai ter uma paz? Será que ela vai se apaixonar? Ou será que simplesmente tudo será jogado no lixo? Me chame de diabo. Você sabe qual os 7 desejos dos humanos? 7 desejos dos humanos são considerados pecados para os seres humanos. Os demônios, eles geralmente nascem através dos desejos mais profundos dos humanos. Aqueles desejos que são brutais, como por exemplo a guerra, o desejo de ter muito mais do que deveria ter, o desejo da violência. Os demônios acabam estimulando os seres humanos a fazer o que eles querem fazer realmente. Se alimentam dessa podridão que eles emitem. Eles sempre vão se adaptar aos humanos para poder se alimentar das podridões deles. Yuan-Shi não era acostumado a andar de metrô. Como seu carro havia sido quebrado e estava no mecânico, tudo que restou para ele, para ir para o seu trabalho, era utilizar o modo mais tradicional do mundo, que era ir de metrô. Por ser uma pessoa que evitava em ficar em lugares com muitas pessoas, devido à sua alta sensibilidade, nós que somos acostumados a andar em transporte público sabemos que sempre acontecem algumas coisas inevitáveis lá, já que a gente não pode controlar o ambiente. E para ele estava acontecendo também. E o espaço ficava cada vez mais irritante para o nosso prota. Tinha um maluco que estava pregando perto dele, estava incomodando demais ele. E seus sentimentos estavam ficando cada vez mais incontroláveis. Infelizmente uma moça tentou ajudá-lo. Como ele não curtia receber ajuda das pessoas, o mesmo resolveu dar uma ordem para ela. Só que aquela moça, ela não seguiu as suas ordens. Aquilo deixou ele bem intrigado. Devido ao estresse que o seu corpo estava sofrendo, tudo que ele teve que fazer era sair daquela encrenca. Porém, aquele maluco foi para cima da moça. Yuan-Shi ainda estava curioso sobre aquela moça. Vendo que ela, mesmo olhando para ele, não seguindo um comando, isso deixou ele ainda mais pensativo. E antes que ele pudesse tirar suas dúvidas, os guardas do metrô acabaram recebendo aquela denúncia e foram até lá para lidar com aquele encrenqueiro. E aquela moça aproveitou o momento de descuido de todo mundo e foi embora.
Hyun-shin ficou bem intrigado com ela, já que as pessoas não importam os sexos. Se a pessoa olhasse nos seus olhos, independente do desejo da pessoa, ela teria que obedecê-lo incondicionalmente, já que ele era o próprio Lúcifer. Com o passar das décadas, ele se adaptou aos seres humanos, e ele e os 7 pecados capitais acabaram criando uma clínica de cirurgia, já que qual o maior desejo do humano a não ser a vaidade? E ele estava bem entediado, já que ele tinha tudo. Por ele ter tudo e todos, e como seus poderes já não eram mais o bastante para ele, ele começou a ter alguns efeitos colaterais em sua vida. E pela primeira vez ele achou algo que pudesse quebrar o cronograma dele. Hyun-shin, ele queria muito encontrá-la, mas o destino ele é cruel e justo. Lee apareceu na sua clínica para fazer uma consulta. O que vai acontecer com esse brinquedo, já que a pessoa que está controlando ele é uma pessoa que não aceita ordens? Casamento político com um inimigo amigável. Arcanhen. Era um lugar onde existia magia arcana. Houveram vários grandes magos que existiam nesse lugar. A cada geração, mais guardiões emergiam para proteger aquele lugar. Como o sol ele precisa descansar para a noite acordar, os poderes dos arcanos começaram a desaparecer, e Arcanã perdeu a sua glória. Agora, de um lugar que era considerado lindo, foi reduzido à miséria. Tudo começa com Zenden, o irmão que estava preocupado com a sua irmã. Eusébia, que era a princesa de Arcanã, teria que participar de um casamento arranjado, para que seu reino não caísse em desgraça. Como seu pai estava muito doente para cuidar de alguns deveres do reino, Dietrich, que era o seu irmão mais velho, arrumou esse casamento para casá-la com Kanashan. Ele era uma pessoa que as pessoas ouviam umas histórias muito estranhas sobre ele, já que o retratava ele como sanguinário e tirano também. Como ele veio de uma pessoa pobre, ele teve que conquistar tudo e virar um imperador através do sangue. E agora ela teria que se casar com ele para salvar o seu reino dele mesmo. Foi até um casamento muito rápido, já que Kanashin queria voltar logo para Hideon, onde era o reino dele. Como a situação era muito estranha, Eusébia simplesmente decidiu aceitar aquela frieza. Deixando a sua mente fluir, Bia viu um homem estranho no meio do mato. E esse homem conjurava uma flecha de mana que acabou acertando ela em seu peito, dando uma morte instantânea para ela. Quando seu corpo estava no chão, Kanashin culpou o reino de Arcanã por ser uma alta traição, já que nem deixaram eles aproveitar o casamento. Então ele decidiu aniquilar aquele reino. E Eusébia, ela não podia fazer nada, já que a sua alma foi aprisionada na floresta. Então ela teria que ver toda a catástrofe que estava por vir. Como a sua alma ficou aprisionada no seu reino, ela pôde ver quem foi realmente o seu agressor, que foi o seu irmão mais velho. Ele achou que se ele matasse a sua irmã, as pessoas ficariam com pena deles e acabariam mandando esforços para poder lidarem com Kanashin, já que ele era uma pessoa muito temida. E as pessoas vendo aquela compaixão, tipo, ele levou minha irmã e matou minha irmã. E as pessoas iriam ajudá-los. Com o passar dos invernos, Bia presenciou a morte de várias pessoas inocentes, como por exemplo também o seu irmão mais novo e seu pai. Depois de 3 anos assistindo a dor e sofrimento das pessoas, seu irmão mais velho foi capturado e morto por Kanashin. Eusébia implorou para Agenouti. Ela era a deusa do seu país. Como seu pai e seus 2 irmãos morreu, Eusébia passou a se tornar imperatriz. E Agenouti acabou ouvindo as suas preces, já que agora ela podia se comunicar com a mesma. Ela sentiu muita pena da nossa protagonista por ver muitas mortes, e acabou retornando ela 10 anos no passado, no dia que ela descobriu que ela se tornou uma maga. Por ela ser uma maga, como a Agenouti ela estava muito fraca, ela não pôde presenciar a nossa protagonista com um poder muito forte, então Eusébia literalmente se tornou uma inútil. Mas agora ela vai usar todo o conhecimento que ela tem do futuro para preservar o seu passado. Só que ela sabe que ela vai ter que se casar com Kanashin, e ela também sabe que o seu irmão vai tentar matá-la, mas ela não vai deixar mais se acovardar por esse futuro triste, já que ela tem um conhecimento do que vai acontecer no futuro. E ela não vai mais aceitar esse casamento de graça.